Então, e aí a gente se reúne aqui exatamente para sair da caixinha, né? Onde você está tudo pronto, tudo pronto. Você vira uma espectadora. E dentro da religião, isso já ficou meio que verdade. É assim que funciona. Eu trago e você come, né? E a gente não tem essa, né? Eu falo, cara, eu venho para aprender. A gente tem um grupo no Desfrute. Quando alguém coloca uma coisa lá, às vezes eu não consigo ouvir, mas eu vou ouvir. E às vezes eu ouço 3 vezes e eu aprendo pra caramba, sabe? E eu ouço até o meu também. Porque, né? Então, a Carol sabe, eu ouço bem. Ouço tudinho que eu coloco, acho, nossa, nem parece que sou eu que estou falando, parece. Mas, assim, o que acontece? Na maioria né, das vezes, assim, são experiências, são insights, né, que vêm. E hoje mesmo tem um insight aqui que eu falei, caraca, eu ainda nem pensei direito sobre, né? Eu não degustei direitinho, não, eu já vou trazer e a gente vai olhar isso aqui todo mundo junto. Para que a gente possa, primeiro, né? A gente está numa época em que essa coisa, aquilo lá, o celular diz que conecta você, né? A gente nunca esteve tão desconectado com o outro como a gente hoje vive, né? Eu já ouvi vários empresários falando, né? A geração, poxa, quando eles conseguem sentar assim, deixar o celular de lado e ouvir, e a gente trocar, e a gente conversar, são abençoados, são porque não se consegue. Essa semana eu vi 2 empresários falando que assim, que eles não estão dando conta da galera de hoje, porque elas não sabem viver sem celular. É um negócio muito doido. É você que trabalha, né? Não, mas assim, pelo menos você tem um objetivo, você está trabalhando ali, beleza. Mas o pior é aqueles que ficam ouvindo as coisas do outro. Isso que eu ouço do outro, eu vou trazer para mim. Né? Então, assim, não, ele fica ali, né? Não tem espaço. Então, eles falam que eles já não sabem mais o que fazer com essa galera, porque a galera diz assim, não, eu não quero fazer. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer. E aí, o que faz? O sujeito, né? Que já é adulto e está no emprego, diz, eu não vou fazer porque quero. Eu estou com vontade. E aí, tem uma gerente lá no Rio, diz que ela encontra eles deitados lá, né? Que ela trabalha com cama. Trabalha com cama. Encontra deitado e dormindo no meio do expediente. Então, assim, eles não têm mais, eles estão completamente desconectados. Primeiro, está desconectado consigo, né? E por isso é que ele está fazendo isso, né? E tentando se alimentar do outro. E porque, querendo ou não, quando você está no celular, você meio que desliga a tua mente, né? Aí quem é muito ansioso e vive numa fase de, tipo assim, tua mente tá 1 milhão, você fica ali, tipo, pronto, tu não tá nem pensando em mais nada. Mais nada. E aí passa o tempo e você realmente... E aí como é que fica, né, a sua vida? Então, até mesmo por conta dessas coisas, a gente vai aceitando muitas outras coisas, né? E isso não começou agora. Às vezes você pensa, começou agora por causa do celular. Não, quando teve a televisão, gente, que houve de índice de separação, índice de filhos que se perderam naquela época da droga que chegou, não sei o quê. Muitos, por quê? Porque houve essa desconexão também. E já vem acontecendo isso há muito tempo, e a gente vai aceitando. E assim, hoje essa coisa do Provérbios, eu queria que alguém lesse. Provérbios 1:7. Vamos começar com ele. Porque hoje, mais do que nunca, né? Eu entendo que realmente hoje parece que está pior do que na época, né? Não sei se é porque eu não tinha a noção que eu tenho hoje, que quanto mais você sabe, mais você percebe o quanto as coisas estão distantes, e às vezes até você também está distante, né? Quanto a gente ainda não sabe
né? E aí, assim, a Carol estava falando outro dia não, mas parece que a galera está se despertando, mas você está despertando e tal. Falei, Carol, eu acho que não, acho que é porque é o nosso caminho, né? Aí atrai pessoas, né? E aí a gente, olha só quanta gente aqui, querendo ou não são pessoas que estão dormindo, são pessoas que estão dando... Cada dia mais eu percebo isso. Uhum. Nós realmente vivemos fora do coisa. Sim. A gente realmente atrai aquilo que nós somos, né? Uhum. E que a nossa energia atrai aquilo que... A energia do outro. É óbvio que a gente também já conversou aqui, né? Que tem outros de baixa energia, mas esses de baixa energia querem te puxar para baixo. Então você dá um pé na bunda dele, literalmente, meu irmão, e deixa ele com o que é deles e fica aquele que é seu. Não é isso? Uhum. E é isso. E a gente está vivendo e vive numa outra frequência. E é o que a gente está buscando aqui, é viver o reino, viver a plenitude dele, né? E não só viver, é o que a gente, que é o nome do grupo, é desfrutar desse reino. Então, se você olhar para baixo, porque a gente está numa frequência mais alta, você vai ver que tem uma massa, é uma massa gigantesca. Você vê nesses últimos dias que a gente passou aqui. O que aconteceu no Brasil, né? Tudo, lá doido lá. É como se a gente estivesse olhando pela janelinha, né? Sim. Você sente isso também? Não, é que a gente estava conversando, tipo, assim, tem coisa que a gente não pode falar para as outras pessoas. Coisa que a gente estava conversando. Isso não dá para falar para outras pessoas, porque elas simplesmente não entendem. E não é que não entendem, é revoltante para uma pessoa que não entende aquilo. Aquilo que não alcança aquilo, né? Quem ela está falando? Não faz parte da lógica mental dela. Do padrão mental dela. Não, esses dias eu vi na internet também, mas pelo menos esse conteúdo foi bom. Estava dizendo assim, não é que você era uma psicóloga, não é que você é feia. Talvez seu tempo de tela está muito alto. Não é que sua vida é ruim. Talvez seu tempo de tela está muito alto. Não é que você... E aí vai falando todos os problemas de uma vida de uma pessoa, e não é que você realmente está vivendo essa vida, é que a sua comparação está tão grande que você só vive a vida do outro e não consegue olhar para o seu copo cheio, só olha para o seu copo vazio. Né? E aí gera toda essa ansiedade. O pior disso tudo é que ele está vendo uma mentira. Que aquela realidade que está aparecendo na tela não é. É um recorde. Entendeu? Então, assim, não é a realidade. Então, você está se comparando com uma coisa que você provavelmente nunca vai chegar lá. Porque você não tem base. E nem ela, que aquela pessoa... Nem ela. É interessante ouvir também eu acho que era psicólogo, neurocientista, sei lá, falando sobre os adolescentes de hoje em dia, né? A geração Z. Então, assim, nunca foi tão difícil ser adolescente. Sim. Porque a parte mais difícil da adolescência é a questão da socialização e tudo mais. E hoje em dia tudo buscar referência. É tudo muito exposto. Está tudo nas redes. E é muito, tipo assim, as pessoas querem cada vez ser mais interessantes. Então, elas querem ter milhares de qualidades e fazer milhares de coisas. E essa questão da comparação fica muito aumentada por causa das redes sociais. Né? A competição também. Isso é muito importante nessa fase para eles. Imagina, eles veem essas coisas. Porque já era difícil só se comprar com os coleguinhas da escola. Imagina o Brasil inteiro lá, os adolescentes já estão ricos por causa da internet. Ao mesmo tempo, eu vi umas coisas bem interessantes falando que as empresas de bebida alcoólica estão perdendo absurdamente em faturamento porque essa geração não está bebendo. E eles estão trocando festas por cafés e então, tem o pró e o contra, entendeu? Porque, assim, tem muito adolescente que hoje em dia está buscando essa referência de gente saudável, exatamente porque está se comparando com o outro, muitas vezes. Essa pessoa está com... E essa geração mais nova não se interessa por carnaval, não se interessa por coisas desse tipo, sabe? E aí eu vi... Mas eles não se interessam por nada, né? Que dê para eles um trabalho. Que dê para eles um sacrifício, porque carnaval é um sacrifício. É um sacrifício muito grande. Você tem que ir na hora, você tem que encher aquela coisa toda, você tem... Nossa!
Você tem que ter uma Ficar vendo energia. aquela multidão, Energia. pelo amor de Deus. Não. Deus Você me tem que livre ter uma daquilo. energia. Então, assim, realmente precisa ser apaixonado. Parece que hoje já não se apaixonam mais por nada. Já não sabe aquela coisa do, ai, vou fazer isso e isso aí, eu sou apaixonado por isso aqui. Alguém que, foi a Carol falou, também tem aquele, né? A gente também não vai jogar fora. O problema é a atração. O que é que está vindo para mim? Né? Porque também tem, por exemplo, o Bruno saiu 4 horas da manhã para ensinar natação no mar. E você olha para ele todo feliz, que ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? Mas aí também aí você pega a família. Se a família não tiver um mínimo de estrutura, isso não vai pegar, não vai rolar. Porque eles vão estar com a vida tão entediada, que eles vão buscar alguma coisa para estar se satisfazendo. Então, eu vejo que hoje em dia tem muito mais essa urgência de buscar pelas coisas do que antigamente. Assim, às vezes, antigamente a pessoa vivia mais a vidinha dela, não trabalhava, casava, porque também. Eu, desde a adolescência, tinha essa urgência de encontrar, né? De encontrar um propósito, de encontrar uma referência, de encontrar um mestre, essas coisas. Então, eu buscava, eu vejo que hoje em dia tem muitos jovens que tem mais essa urgência do que eu vi antigamente. Está buscando algum significado, entender o negócio e tal. E está havendo um movimento diferenciado, eu também acredito que sim. E a gente vê até né, a gente vê que multidões vão atrás de coisas mais que tem um pouco mais de referência, que tem um pouco mais de estrutura e tal. Existe, mas assim, está muito para. Eu acho que é porque também a gente está olhando para isso, a gente está num caminho diferenciado, e aí a gente vê essas coisas. Mas se a gente sair dessa linha, a gente vai ver uma desgraça, né? Assim, Mas é porque daí fica muito... A diferença é muito gigantesca, a distância, né? Então, quando a gente já está um pouco mais consciente, vê uma pessoa inconsciente, parece muito grande do que você antes, meio inconsciente, você vê aquela pessoa, você só acha que ela está vivendo uma vida normal. Mas é igual você fala, tá desatento, tá desavisado. É porque tem uma problemática da sociedade que está vindo agora, que é muito assim, essa busca pela essência, até que ponto realmente é uma busca, ou isso é para preencher um vazio tão grande, que aí eu quero entrar nessa falsa busca da performance, porque eu preciso performar, né? Com a internet veio tudo é performance. Você não lê porque você está parado, você lê porque você quer postar que você está lendo. E aí fica eu estou performando uma vida de busca, mas será que eu estou sentindo? Será que eu consigo deixar isso presente para viver, desfrutar dessa busca? Isso. Então, eu acho que essa grande problemática que a gente está vivendo hoje, entre o que as pessoas realmente estão genuinamente se buscando, igual a gente está fazendo aqui, parado, sem celular, e trocando, e querendo ouvir, e querendo aprender, e não editando a minha verdade absoluta para performar, sabe? Então, é porque a gente conseguir trazer... Uma coisa que eu fiquei me perguntando... Que é a dependência, né, da aprovação, a questão de querer ser aprovado. Não sei se vocês já viram aquela menininha Lulu. Ela é a coisa mais bonitinha do mundo, né? Ela tem 3, 4 aninhos e ela fala com uma menina adulta, assim, é a coisa mais bonitinha, sabe? E assim, eu vendo os vídeos dela, assim, você acha muito bonitinho, mas ao mesmo tempo você fica pensando, eu fiquei pensando, gente, como será que é crescer sendo filmado o tempo inteiro? Ela está sendo filmada o tempo inteiro. Sim. Né? Porque algumas coisas ficam bonitinhas e eles postam, outras não ficam interessantes. Ela está o tempo inteiro sendo filmada. E ela sabe que está sendo filmada. E que tem que ter uma performance. Isso aí. Exatamente. Para que possa fazer mais sucesso. Exatamente. Como é que cresce e desenvolve a cabeça dessa criança? Mas se você pega a referência das atrizes
que foram mirins, a maioria se perdeu em Hollywood. Sim. As atrizes da Disney, tudo se perdeu em droga. Tem uma que fez um livro comemorando que a mãe dela morreu, porque a mãe dela que obrigava ela a ser atriz, obrigava ela até se envolver com os caras. Tipo assim, aquele bizarro. menino, Esqueceram de Mim, que ele fez um Também. dois. Gente, vai ver a história daquele drama. Mas Deus me livre. a maior parte deles que E foram atores mirins viveram mais ou menos o negócio. Só que ele não era filmado, sabe? Isso ainda é pior, né? Assim, hoje tá, né? Tá mais intenso, mas, por exemplo, aquele menino não podia errar. E ele tinha que dar entrevista, porque ele era engraçado, tadinho. Depois ele já nem não tinha mais graça, né? E foi muito difícil, ele depois quis ficar no anonimato para ir para a vida real, né? Porque quem é que vive a vida real se tem que estar o tempo todo mostrando, ó, eu estou mostrando, e o like, e as coisas todas que tem que dar, né? Olha quantas pessoas estão vindo e tal. Então, assim, isso acontece em várias camadas, né? Eu me lembro que quando eu vim para cá, que eu vim para estar numa igreja e tal, e quando havia reunião dos como é que fala? Oficiais, a primeira pergunta que me fazia é quantos estão vindo, né? Quantos estão batizando? Eu sei lá, não fico contando, né? E aí, tá, quantos batizando? Peraí, eu sei, depois que você batiza, você dá o dízimo, é para isso aí, e eu sempre falei muito claro as coisas, né? E aí, eu assustava, ria, aí teve um que falou para mim assim, você é diferente. Eu falei, sou mesmo, porque assim, não estou nem aí para quantos vão batizar, eu estou aí para cuidar, eu quero cuidar, né? E desculpa, mas esse tipo de preocupação não é minha. O dia que eles quiserem, eles vão falar, e o que eu sei que eles estão tendo experiência, está sendo muito legal. Então, assim, eu estava em outro, né? Eu não estava ali para mostrar serviço. Falei, cara, se eu quisesse ser empresária, eu teria continuado com a minha confecção. Se fosse um negócio mesmo. O meu negócio. Tem que ter resultado. Né? Eu larguei tudo. Eu larguei esse mundo empresarial na época, né? Que literalmente eu larguei. Eu tinha conseguido um contrato com um banco, com o Hotel Internacional ali da Atlântica, que eles me amavam, eles queriam que e o Otton Palace eu tinha conseguido. Foi exatamente na época que Deus entrou na minha vida e eu quis olhar para ele, eu falei, escreve a minha história, e de repente tudo caiu, ficou terrível. Ele falou, vai lá e entrega. Eu falei, mas eles... um sinal que foi é que eu tinha uma encomenda do Otton Palace, não, do Internacional, e eu falei para ele assim, se é mesmo de ti, aquela coisa do vira-voz, né? Se é mesmo de ti, eles não vão me processar, porque eu já estava com a encomenda, era para eu já tinha data de entrega, e eu chegar lá, e a gente assinava contrato e tudo, né? Porque eles tinham que... E eu cheguei no gerente, falei, cara, eu vou cuidar de vidas. Assim, a única coisa que eu tinha para falar para ele, que negócio é esse? Eu falei, eu não sei também te explicar, eu só sei que eu estou entregando aqui o coisa, eu não vou cumprir esse troço. Aí eles falaram, ele falou assim para minha cara, ele falou assim, ele falou, tá, mas como assim? Você vai fechar a confecção? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu não vou fazer. Aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, faz um favor? Eu falei, faço. Ele, não deixa de vir aqui conversar com a gente. Ele gostava toda vez que eu ia lá, todo mundo rindo. Não deixa de vir aqui visitar a gente. Cara, eu fiquei assim, como, né? Porque não se faz isso. E aí... já tinha pagado uma parte? Não. Coisa grande assim, meu filho, você faz, ele paga com 60 dias, né? Com 60, 20... Não, 20 dias nada, 60 dias, né? São 2 meses. Mas vamos lá. Era assim. Quanto maior, mais o prazo é estendido. Então assim, foi desse jeito que aconteceu. Então, você tem que... Hoje, eu acho que em toda época, né? Você tem que estar num propósito.
E aí essa distração de para o outro, para o outro, para o outro, você acaba não dando conta da sua própria vida, e aí, quando você olha, tá, o que eu fiz na minha vida, o que eu estou fazendo, e aí começa também a atrair um monte de gente que está nesse negócio, porque nós somos energia, né? Então, e aí, hoje, para mim, é um privilégio. Até lá na clínica também eu estou atraindo as pessoas que estão assim, tão nessa coisa, sabe, do servir o outro, de, meu Deus, mas tem duas lá que é massagista, e aí cara, elas falam, né, que a massagem delas curam. Quer dizer, você tem um propósito. E elas vinham também já com o mesmo propósito que eu, e procurando algum lugar que tivesse esse propósito, né? Então, assim, e isso não acontece se você não se conectar com você mesmo e com aquilo que você quer ter como propósito na sua vida, né? Então, por isso que eu pedi para ler Provérbios 1:7, quem leu? São 7 mesmo? 1:7, aham. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa palavra temor aí, uma vez a gente já viu, né, que o temor não é ter medo, né? Não é uma coisa que você... Mas o temor é uma reverência. Uma relação de reverência. É a gente encarar como majestade, né? Então, aquela pessoa que tem realmente o primeiro lugar de honra, né? Aquela pessoa em que você vai estar, que você se coloca para seguir, para ser vivo, né? Então, assim, aí o temor aqui é uma reverência, agir diante dele como uma majestade. Então, às vezes a gente ouve dizer temor e deixar também subentendido que é para te colocar medo, né? Você tem que ter medo de Deus, né? Eu não sei se foi com você, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu estou com medo, e se ele não gostar do que eu estou fazendo, né? Alguma coisa assim, né? Tipo... Sim, eu às vezes tenho essa sensação, tipo assim, ai, Deus vai se afastar de mim. Porque você tem que agradar, né? Por isso que esse mundo, se a gente dependesse de agradar, eu falei, eu às vezes falei, eu não sei como é que você ainda não desistiu de mim. Porque, que incrédula, né? Que coisa terrível que eu sei o que tem que fazer e muitas vezes eu não faço, né? E aí, isso é terrível. Então, assim, esse temor é uma reverência, é o agir diante dele como uma majestade. Quando a gente tem alguém como né, um rei, por exemplo, a gente nunca viveu na Inglaterra, mas um rei, né? Eu, às vezes, vejo o povo olhando esse rei e querendo estar perto. Eles têm dias, né, onde eles abrem o palácio só para... Aí fazem fila lá atrás só para poder dar mão e falar com ele, não sei o quê. Então, assim, a gente fica voltado para esse personagem, né? Porque a gente está reverenciando, a gente está... E aí, esse aqui é o número 1, né? Que eu trouxe o temor para a gente saber o que significa. E a questão da majestade, fala isso sobre... tá, sou eu que falei aqui. Agir com majestade. A majestade. Onde se encontra, a majestade se encontra dentro de um reinado, né? Não existe majestade fora de um reinado. E o reinado é um lugar onde está separado, onde tem cercas, né? Você saiu do reinado, tem outro, a gente está falando, né, sobre isso. Essa sensação que a gente sente. A gente saiu, a gente vê coisas que nem eles vão entender a gente, nem a gente. E aí a gente fica... Não está em ordem, né? Porque o reinado tem ordem. Nada tem ordem, exatamente. E o reinado, ele está cheio de que a gente também vai falar aqui. E aí, então, a gente falou sobre o temor, que é a reverência, sobre a majestade, agir com ele como majestade, que a gente está falando que se encontra no reinado, e o terceiro é o reinado, que é dotado daquilo que a Carol está falando, de ordem, de leis, de coisas que vão comandar
para que tenha essa ordem, comandar como é que as coisas acontecem aqui. Então, aí eu coloquei que temor igual a reverência, né? Como que você vai agir de acordo sem o autoconhecimento? Primeiro, você tem que saber de quem você é. Porque teve um cara que foi muito engraçado, que ele se sentia rei, ele também era rei. E aí, ele um dia se vestiu todinho como coisa, e ele foi morar lá foi tentar pegar o lugar do rei, eu não sei quem é que estava lá na época. Aí eu sei que prenderam ele, e ele falando, eu também sou rei. Lá na Inglaterra aconteceu isso. Então, assim, se você não tiver mínimo de autoconhecimento, você não vai saber atribuir, você não vai saber qual o seu lugar, né? Não é que a gente fica assim, meu lugar se tratando da majestade do nosso rei, né? Que mandou o filho, que é Jesus. Se tratando dele, ele não teve nem um pouquinho essa diferença, ao contrário. Ele veio, se misturou com a gente, se fez homem, né? Para que a gente pudesse realmente ter essa união junto com ele, se aproximar dele. Mas quando você não sabe quem você é, você não consegue mais conhecer o outro. Se você não se conhecer primeiro, você não tem condição de conhecer o outro. Então, o que a gente faz com a nossa vida? A gente recolhe a nossa vida, né? Ao invés de estar fazendo como todo mundo aí, temos que recolher a nossa vida e dizer quem a Rose é. Eu costumava dizer que as pessoas falavam, eu pensava como missionário. Eu chegava lá e desfazia o negócio. Não. Eu acho que todo mundo aqui é missionário. Se missionário é alguém que tem uma missão, todo mundo aqui tem missão. Então, assim, eu sou Rose, se eu der conta de ser Rose, já está de bom tamanho. Então, assim, e aí as pessoas... E é aquilo que eu falo de, tipo assim, cada um tem o seu lugar de brilho, né? Cada um. Porque se eu não fizer o que eu vim para brilhar, quem que vai fazer? Quem que vai fazer? Aí vai vir alguém para fazer o que era o meu lugar, e quem que vai fazer o lugar? Exatamente. É igual dentro do sistema familiar, né? Tudo funciona com ordem. Então, no sistema familiar, se eu passo a ser pai, quem vai fazer o papel da mãe? Se o pai passa a ser a mãe, quem vai fazer o papel do pai? Se o filho passa a ser o pai, quem vai fazer? Não vai fazer. E aí começa a confusão e não sei o quê. Então, assim, no reinado, para que você consiga realmente ter essa relação, essa conexão, você precisa saber quem é você. Outra coisa, quando a gente sabe quem é a gente consegue ter um pouco mais de paciência com a gente. Né? Então, eu aprendi a ter um pouco mais de paciência comigo, né? Alguém disse assim, nossa, quando você ri daquilo que você sabe que fez de errado, você acha engraçado, você está no início da saúde. Porque você, né, de novo você fez isso, vamos olhar lá, vamos fazer, né? Porque aí você realmente tem uma visão de quem você de fato consegue, quem você é. E aí quando você vê, o negócio não está funcionando, tá bom, então vamos fazer de um jeito para que funcione, né? Você não vai jogar na conta do outro, você vai ter autorresponsabilidade. Então e aí você vai poder, isso é que é o mais gostoso, né? É você poder ter autorresponsabilidade. É você poder falar, não, peraí, foi isso mesmo, tá? Errei, e agora eu vou aceitar. A gente tem eternidade, não, eu não sei se é eternidade, mas a gente tem eternidade, a gente tem muito tempo. Então, assim, o conhecer a majestade, quer dizer, não só conhecer a gente, mas conhecer essa figura. Eu falei eu tenho Cristo como meu mestre, né? E aí eu falei para ele, escuta, tá difícil ter você como rico, hein? Porque eu estava mudando, né? Estou mudando meu padrão mental no sentido de finanças, né? E aí agora eu preciso acreditar como aquele cara, como é que é o nome? Eu esqueci o nome do cara, que ele comprou um avião e comprou não sei o que junto. Como é que é o nome?
não é Kel. É um empresário aí ele contando, né, que ele comprou o avião e comprou mais não sei o que junto, então ele ficou com déficit na empresa dele de 300 mil. E aí a mulher, né, ele mesmo. Aí a mulher, né, foi lá, tá vendo? Tá vendo só o que você fez? Né? Foi comprar junto, né, não sei o quê, e foi falar, e ele olhou para a cara dela e falou assim, escuta, de quem é a empresa? De Deus. Aí não, fica quieta, ele vai resolver. Aí disse que quando ele foi para Deus e falou assim, Deus, olha a cagada que eu fiz, né? Comprei os dois juntos, resolve isso aí para mim. Tipo assim, mas não é uma coisa que joga no colo de Deus, não. Isso tudo é um padrão onde ele sabe que tem. Aí, a Carol, acho que você me trouxe também aquele negócio da pregação, né? Que a mulher falou assim, ó. Tipo, ela falou que passou a vida inteira. Ele é muito engraçado. Ela me ligou e falou assim, passei a vida inteira sem dinheiro, achando que era isso que Deus queria de mim, que era o que eu aprendi na igreja. Aí agora que eu tô com 70 anos, eu falei, Deus, eu sei que tu tem um monte de dinheiro, eu também quero um pouco. E eu sei que não vai fazer falta para você. Então, é essa intimidade, essa coisa do pai, né? Qual é o filho que não tem, né? Essa intimidade com o pai. E precisa acreditar. Então, conhecer... Aí eu estava falando para ele, tá difícil ver você com cara de gente que tem. Eu preciso ter você com essa imagem. E aí, eu pegava o rosto dele, né, que é o que a gente conhece, é o que apresentaram para a gente, e colocava em pessoas que tinham muito dinheiro. Eu falei, não pegou bem. Aí eu coloquei no Elon Musk, coloquei no... E aí eu falei, não, nada disso. E aí eu falei para ele, tu precisa me trazer uma imagem. Inclusive, eu achei na Igreja Católica a imagem do Cristo Rei. Sabe aquela foto? Ela não é divulgada e é realmente o Cristo como rei. Olha, eu gostei desse negócio, hein? Aí não, gostei aqui, ó. O cara me mostrando, eu falei, cara, gostei. Hoje já tinha PT dá um jeito. Sim, pois é. Em nome de Jesus. Então, aí ele sentava assim no trono, né, e tal. Aí quando foi... Aí teve um dia que eu estava parada assim, veio um cara com aquele aspecto, né, de onde Jesus nasceu, com aquelas túnicas e tal. Cara, que aí disseram que é o cara mais rico do mundo, mas que não está na lista. Ele não está na lista, mas ele é o cara mais rico do mundo. E aí eu falei, apareceu o Cristo Rei? Uma imagem aqui. Não é essa. Não é essa? Eu tenho, depois eu mostro. É a mesma imagem que só que com a... não, mas ele está sentado num trono. Essa aqui está no trono, mas também não parece que... Não, é uma bem bonita. Não parece assim tão... É uma bem bonita, bem rei mesmo. Então, assim, você também precisa saber quem é essa majestade que você está lá. Todo mundo sabe da vida da rainha e do rei lá na Inglaterra, né? Todo mundo sabe o que eles fazem, o que não sei o quê, é óbvio. Mas as pessoas que sabem da intimidade é que sabem deles. Mas a gente pode ter essa intimidade. Não é só reconhecer como majestade e rei, mas também saber. A gente sabe tanta coisa dele que falaram para a gente, né? Mas a gente realmente só vai conhecê-lo a hora que a gente tiver uma conexão com ele. Porque o tempo em que a gente fica... Carlinha? O tempo que a gente fica... Oi, amor! Essa é prima também. Hoje a gente tem uma visita aqui. Então, assim, o tempo que a gente fica... que hora eu me perdi. Cuidando da vida do outro, ouvindo também quem é ele, na verdade, é ouvindo quem é ele, a gente perde tempo em se conectar com ele e saber de fato quem é ele. Porque muitas coisas a gente aprende que não é ele. Né? Tem uma coisa que essa semana também me veio, que a gente
sabe, né? Deus, Jesus, não escreveu nada na Bíblia, gente. Não tem uma vírgula sequer que ele escreveu, né? E as pessoas colocam os dogmas, não sou eu que estou falando, não, é Deus. Ele não escreveu, quem escreveu ali foi ser humano. Eu tive a minha primeira aula de Atos com um professor que ele literalmente tirou a identidade de Cristo, de Deus, da Bíblia. E pegou a Bíblia como se fosse um livro humano. Ele provou para nós ver. E todo mundo ficou desesperado. Olha que doideira, né? Mesmo sabendo que realmente ele não escreveu nada, escreveram por ele. E aí, quando eu pensei assim, né? Eu sentava na frente, e aí as pessoas lá atrás, eu via só todo mundo. Mas como que a gente vai jogar fora? Olha como eles estavam ligados àquilo que o livro estava trazendo, que o pastor fala, que eu não sei quem fala, eles estavam ligados naquele negócio. Não na conexão que eles tinham com Deus, né? E aí, quando chegou na minha frente, eu falei, tô nem aí, o que ele é, ou deixa de ser, pode falar que ele é o que ele for, só sei de uma coisa, eu estou aqui por causa dele. Eu não sei quem é, porque depois que ele tirou tudo, eu também fiquei sem, eu falei, não sei quem foi que fez aquilo tudo comigo na minha conversão, não sei, mas é isso que eu quero saber quem é ele, eu deixo de ser, não quero saber. Por isso que é tão importante a questão do testemunho, né? Porque você compartilhar o que você vive na sua vida, às vezes é muito maior do que você ler o versículo para a pessoa. Muito maior. Uhum. Eu fazia visita com o meu... E é sempre essa questão, né? Nós fomos ensinados a ver a referência dos outros. Isso. Só que a gente não foi ensinada a viver aquilo que os outros viveram. Isso. E ainda maior do que aquilo. Ter referência. E passar a ser referência. Exato. Hoje eu busco isso, e todas as pessoas que buscam é viver isso. É ser a referência. É fazer aquilo, porque o próprio Cristo falou, vocês estão falando coisa maior, não é nem dos profetas, nem dos discípulos, vocês farão coisa maior do que eu fiz. Então, ele é o ponto focal de tudo, né? Então, olha só a oportunidade e a grandeza daquilo que ele nos deixou. Então, conhecer a majestade. Tem um negócio que a psicologia diz, que assim, quando alguém bate um recorde que ninguém conseguia bater, um monte de gente começa a conseguir bater, porque alguém conseguiu. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E foi exatamente o que ele fez. Sim. Então, esse é o nosso propósito, é de viver isso e de ser essa testemunha, né? Sim. De saber que nós somos isso e nós estamos perdendo tempo se não fazemos isso. Então, quando a Esther, né, foi embora, e aí ele disse para mim, ela mostrou parte do que é a vida aí na Terra, né? E aquele negócio, o que a gente vai deixar para o outro ver o que é a vida, como é viver aqui na Terra, né? Porque você representa um tipo de vida, outro tipo de vida, e outro tipo de vida, e todos nós podemos crescer um com o outro, né? As pessoas que também roubam, não sei o que, também está apresentando um tipo de vida aqui, onde está dando para a gente a oportunidade de falar, opa, esse daí eu não quero. Né? Então, nós estamos aqui o tempo todo a serviço. Então, se a gente não conhece a majestade, quem é esse rei que você está reverenciando, né? Referência. Aí a gente não vai saber. Onde ele está? Gente, isso aqui, então, muitas vezes, aí ao pegar, não sou eu não, a palavra de Deus, parece que está aqui, né? E assim, e assim também, você não voltou para Jesus? Volta para Jesus. Esse voltar para Jesus é ir para a igreja, para a instituição. Como se ele só estivesse lá dentro, lá dentro, numa caixa. Exatamente. Então, assim, onde que essa majestade está na sua vida? Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele falou, eu estou colocando em você, dentro de cada um de nós. E aí,
E a gente ouve essa mentira, porque isso é uma mentira, né? E a gente aceita, por causa daquele negócio do padrão, o padrão mental que colocam na gente, da aceitação. A gente falou semana passada, a aceitação muito fácil das mentiras, né? Muito fácil. As pessoas... A gente sabe que é mentira, não é leite, esse troço de caixinha, mas a gente chama de leite, né? E hoje eu posso até chamar de... Mas assim, quando eu olho, eu falo, isso daí que não é leite, né? Mas assim, não está aqui dentro, mas eu dissertava, mãe, que eu beber um leite com Nescau. Ah, Jesus, né? Não era, nunca foi. A questão da família, né? Uma família que não tem o marido no lugar, a mulher no lugar, o filho no lugar, não é uma família, é uma confusão, mas não é uma família. Né? Eu sempre fui a terrível lá de casa, né? Que eu falava, isso aqui não é uma família. Para minha mãe, você fica falando as coisas da sua família para os outros, isso aqui nem é uma família. A gente poderia ser uma família, né? Então, assim, olha, né? A gente aceita essas coisas. E até o Jesus pobre. Ninguém fala, né, que ele é pobre, mas é assim que apresenta ele para a gente. Né? Então, assim, aí a gente vê essa pobreza, enaltece a pobreza, todo mundo quer ser pobre. Até disseram que quem é rico não vai passar na porta, né? Na porta, e aquela mensagem é uma mensagem maravilhosa, mas não tem nada a ver com isso. É uma mensagem onde, para entrar na cidade, você tinha os muros, né, da cidade. E aí tinha a porta larga, que era a porta que ficava aberta o tempo todo. Então, ali passava tudo, por causa dos camelos vinham de camelos, aí cheio de mala dos camelos lá, e eles passavam por ali. Quando chegava um determinado horário, aí só ficava a portinha aberta, né? E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que deixar as bagagens e os camelos e passar só ele, porque não cabia, né? Mas eles entravam, assim, né? Então era só que realmente a gente vai... Aí, se quer falar alguma coisa que realmente você vai voltar sem nada. Você vai ter que deixar essa bagagem aqui. Qual é a nossa bagagem? O nosso corpo tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com você ter consciência de que quem é que coloca mudança dentro da caixão? Você está disposto a deixar, né? A deixar. Igual você fez, você se dispôs a deixar para trás tudo aquilo que você tinha estruturado para ir servir ele. Exato. Não quer dizer que quando você vai servir ele, você vai viver pobre para sempre. Mas, você só deixou para trás. Coração muito rico. Eu acho que também a gente pode até interpretar, né, se quiser, se despir do coração, no sentido, né? Isso seja em relacionamento com tudo. Sim. Porque normalmente a gente vive uma vida de miséria, mas se a gente colocar o bem material à frente dele, a gente está sendo miserável todo quanto. Eu acho que a miséria e o valor do coração se vale muito mais que os bens. Em vez de as pessoas pegarem talvez essa parte, não. E ainda tem pessoas que disturbam toda coisa, falando assim que, usando, né, uns coaches que usam a grandeza, a prosperidade de Deus para conseguir vender, né, para fazer as pessoas quererem chegar lá, tirando totalmente a imagem do que é a prosperidade, o relacionamento com Deus, você estar cheio dele, você buscar, assim, né, uma vida e só não colocar isso para frente, né, eu acho que é o... Sim, a Bíblia fala que o amor... a Bíblia fala que o amor à riqueza que é a raiz de todos os males. Mas ela não fala sobre a riqueza, ela fala sobre o amor. Então, assim, é isso que você falou. Se eu tiver apegado, por exemplo... Não, eu amo minha casa, eu gosto de estar aqui, mas isso aqui não sou eu. Né? Se eu tiver que ir para outro lugar, que fazer qualquer coisa, nossa, o que eu vou carregar é isso que tem, e eu vou ter tudo de novo. Então, assim, essa coisa do... Porque, sinceramente, ele não é Deus da miserabilidade. Ele não é Deus do caos. Por quê, Rose? Porque, cara, ele chega na tua vida e te tira, você tinha que, né?
Ele tira você Ele te dá um pouco da consciência. Ele te dá várias isso. formas. Exatamente. Então, assim, então ele não é que Você uma coisa. dá os seus filhos enquanto dormem. É por isso que eu durmo pra caramba agora, né, amor? Rose, Oi? essa passagem do buraco da agulha, ela sempre foi uma fonte de manipulação da Isso. igreja com as pessoas. Porque na época nem agulha existia como a gente acredita, quando a gente vê hoje. Aham. Não era esse tipo de agulha que estavam falando, né? Sim. Era uma prenda na rocha muito apertadinha. Aham. Então, tinha que, você falou, tinha que deixar coisas para trás. Mas não quer dizer que era impossível. Sim. Se a pessoa pudesse deixar as coisas, ela deixaria e passaria pelo buraco da agulha, né? Sim. Mas você vê, hoje a gente pensava, gente, como é que um rico vai passar por um buraco de uma agulha? O rico nunca vai entrar no céu, nunca. Aí ninguém quer ser rico, pra que você Você tem que ser pobre de uma redescer, porque quanto mais pobre você for, mais santo você é. Não, eu já ouvi até quanto mais no caos você tiver, mais, meus irmãos, vocês estão apegados, mais a gente se apega a Deus. Sabe? Um Deus horrível, né? Um Deus malvado, um Deus da desordem, um Deus É, lição. e é muito doido isso, né? Eu vou. Uma Oi? outra coisa também, assim, é que para mim hoje é bem claro, né? Que Deus, ele é abundante em tudo, né? Não é uma abundância, assim. Claro que se você for abundante numa parte e na outra você não for, você não é totalmente pleno. Então, assim, a abundância, ela está em todos os lugares. Não necessariamente é você guardar. Ah, eu sou abundante porque eu guardo aqueles tesouros e fico assim. Não. A pegada é porque menos você acha que tem, mais você acha que não vai vir para você. Sim. E mais você tem medo. Então, às vezes, a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Sim. Mas, agora, também dizer que ela tem muita conexão com Deus, tem muita. E falta as coisas para ela, então é esquisito também, porque se você tem muita conexão com Deus, tudo que você precisa, né, que seja realmente importante, Tudo tem para você. Tem para você, até porque nós somos filhos de Deus, criadores também. A gente cria a nossa realidade, a gente está criando, né? Então, se a gente acredita que falta, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Fala, Carol. Eu tava lembrando dele falando também, eu te falei esses dias, ele falando, eu passava na rua e vinha aqueles crentes e falava assim, Deus está voltando, você está preparado, você vai ser condenado. Daí ele passava reto, daí teve um dia que ele falou que ele se enfesou, daí ele falou assim, tu acha que eu sirvo um Deus que vai e me abandona e daí volta um dia só para me condenar? Eu não. E são cada coisa que trazem. E se você não tiver um autoconhecimento, saber quem você é, a identidade que você tem, você cai nas narrativas. Cara, esse eu acho que é o ponto crucial da nossa vida. É nós sabemos quem somos, primeiro, e depois, automaticamente, você vai saber conhecer quem ele é. Sim. Porque você é feitura dele. Então, assim, não tem como você... Mas eu acho que o nosso ponto principal é nós olharmos para nós, internamente, e realmente reconhecendo quem somos. Nós somos a imagem dele, semelhança dele. Nós somos maravilhosos, gente. Nós somos expressão do amor dele. Sim. Aí fala assim, como pode? Deus é tão rico, que ele fez um universo para nós. Cara. Você está de brincadeira? Cara, olha que hoje eu estava varrendo o quarto e veio assim. Olha só, me veio, que doideira, me veio assim. Nós somos, a gente vale muito. E assim, aí eu imediatamente me corrigi, a gente não vale nada. Tipo assim, aí eu falei, aí eu parei assim, Senhor, aí Deus falou assim,
olha só o que veio. Vocês valem e valem muito, porque o preço que foi pago por vocês. Você acha que se vocês não valessem, ia ser pago aquele preço? Olha, eu falei, E esse preço é maior do que tudo aquilo que ele fez. do Né? que- De aham. todo o universo, Sim, de tudo aquilo que foi feito de matéria, de tempo, de tudo. Então, pra você Ele ver- valorizou a gente a tal ponto que ele... Que coisa é? O termo valorizou do nosso negócio. Valorizou a nossa máquina. A tal ponto que ele largou tudo lá, veio atrás para mostrar para a gente o quanto a gente é valioso. E como a gente ouve dizer que a gente não vale nada. Né? Tem muita gente que fala assim, não, que você tem que saber que você é só um pecador, Aham, não sei o quê. que tristeza, quando que isso tudo também já está tudo pago. Cara, Cara, por isso, Mas a própria igreja funcionando para o sistema. o sistema para te manter preso nessa. Exatamente. Se eu não valho nada, descobriu eu o que você é mereço do um fato. marido que não vale nada, eu mereço uma, né? E é isso que acontece, essa é a realidade, né? Eu tenho uma família destruída. Estou lá, firme, fingindo que isso não é verdade. Quer dizer, por quê? Porque na minha cabeça eu não valho realmente nada. Se você não vale nada, você vai. Isso Você vai. é a coisa mais difícil da gente aprender essa questão. Sim. Quando você realmente entender isso e aprender isso, é a verdadeira virada de chave. Virada de chave. Tantos coaches falam isso, é virada de chave, esse é pá. Cara, é quando você entender quem você é realmente a virada de chave. Porque a tua vida toda, todo o sistema, tudo foi feito para te mostrar aquilo que você não é. Ele te massacra isso o tempo todo. Para que você não saiba quem você realmente é. Porque a partir do momento que você souber, aí não, acabou, você sai da Matrix. Sim. Quando você confia na sua identidade divina, você é Deus em ação. Sim! Você é uma manifestação dele. Por isso que a tua palavra é manifestação. Teus pensamentos, você O cria. relacionamento é manifestação. Sim. Ele se manifesta nesses atos, né? Que foi o que ele veio viver aqui, né? Aí, ó, tem aquela questão do conhecer o outro, que a gente já meio que colocou aqui, né? A dependência do outro, de aprovação, acabaria com tudo isso. Porque se eu tenho valor, eu não preciso que você me dê valor. E aí, nossa, você tira uma outra coisa de correntes aqui, ó. Que você só vai quebrando. É muita coisa. Eu não preciso que você diga que eu já tenho valor. Fica tranquilo aí, entendeu? E aí você não fica detido no outro, você não vive uma vida de dependência. E assim, e aí conhecer a natureza desse reino. Quais são as leis que regem esse reino? Onde está esse reino? Que é aquilo que a gente falou, ele está dentro de nós. E quais são as leis? A lei é exatamente isso que a gente está falando aqui. Como é que funciona o meu cérebro? O quanto ele tem poder. Antigamente eu tinha uma coisa assim com Deus, eu falava, isso não era muito legal para mim, porque eu dizia, cara, como assim livre-arbítrio? Ninguém tem livre-arbítrio, coisa nenhuma. Aí eu não conseguia conceber isso. Porque eu falava, a gente nem tem capacidade, né? E aí, depois, quando eu fui estudando o poder da mente, o poder da Deus, foi me trazendo um monte de coisa. Peraí. E ele não escolheu, a Rose vai ter um cérebro assim, ela, tá aí? Tati vai ter um cérebro, né? A outra vai ter um... Não! Todos nós temos a mesma capacidade de ser, de co-criar, de criar as nossas ideias, de dizer assim, eu não quero esse pensamento para mim. E aí sim, isso é livre-arbítrio, né? Então, a gente tem percebido de que, cara, tudo que fala, tudo bem, ele não escreveu uma linha. Uma coisa que eu falava, que o meu pastor até ria, eu falava assim, quer saber de Paulo, não. Eu zangada, né? Zangada com tudo que estava. Quer saber de Paulo? Que Paulo?
Nem conheci Paulo, não sei quem é Paulo, eu sei quem é você. Então, assim, né, a tua vida, eu estou interessada. Agora, da de Paulo, gente. Ah, não, que Paulo fez isso, fez aquilo. Eu quero saber que eu posso fazer. Então, assim, ainda coloca os caras num patamar grandão para ficar esfregando na nossa cara que não, gente não tem. E eles botam o cara lá para que você não olhe realmente para ele. Sim. Porque eles ficam assim, mas foi Paulo que conseguiu. Então, ele é então, como se fosse um álibi. Isso. Para ele faz as cagadas. E a gente usa, né? Acaba usando isso também, é porque eu sou um mero pecador, né? Então, tá. E quais são as leis? Vou dar uma olhadinha aqui. Aí, assim, eu peguei só um aspecto, tá? Além que a gente... Nossa, aqui pode estudar várias coisas, né? Saber da lei da natureza, saber da lei do nosso corpo, porque tem coisa que a gente come que não permite que a gente raciocine, que promove sinapse, a glândula pineal, né? Que é uma antena, e a gente já não... Que antena? Já não consegue captar nada. A psiquiatra essa semana me falou que ela tem bipolaridade. E aí ela falou que ela viu alguns estudos falando que a dieta cetogênica ajuda a diminuir os sintomas da bipolaridade a nível neurológico. Então, assim, as pessoas, aí, né, aquele negócio, isso aqui é leite, ó, bebe. Todo mundo sabe que não é, eu bebo leite, é aquele troço que não é. Então, eu vou acabando com aquilo que ele me deu. Com tudo aquilo que ele me deu, eu estou acabando, comendo as coisas que eu estou comendo. E a gente é criado assim, faz assim mesmo, aí fica muito difícil a desconstrução do padrão mental que eles trazem para a nossa vida, né? Mas aí eu trouxe uma coisa que foi do anjo, que foi semana passada, tá? Essa semana eu acordei com essa coisa do anjo. O Márcio fez uma observação bem doida, assim, eu falei, uau! Então, existem os anjos, gente, eu acordei assim. Existem os anjos, né, que são divididos nos caídos e dos celestiais. E aí, eu falei, porque eu estava pensando assim, tá, mas o mundo perverso, né, ele também acontece coisas. Porque, assim, quem ainda não ouviu o testemunho de que sei lá, o Zé Pilinho, sei lá o quem, né, fez uma coisa legal. Eu ouvi vários testemunhos, beleza, a pessoa falou, não, eu fui curada, eu fui não sei o quê, e aí, tá, beleza. Aí né, eu ouço na igreja, mas sai de um lugar e vai para o outro. Eu não acompanhei a pessoa para saber se saiu de um lugar e foi para o outro, eu simplesmente só ouvi o testemunho. Até nisso, eu hoje já não... Aí eu falei para Deus assim, tá, mas, então, eles também têm poder, né? Eles também têm acesso, se eles são anjos, mesmo que caídos, eles são seres, no espiritual, né? Na dimensão espiritual, assim, um pouquinho além da gente. E aí eu falei assim, tá. Assim, aí existe o... Tá, eu falei, qual é a diferença, então? Porque a diferença não é só do bem e do mal, né? Do mal e do bem. Não. Aí fiquei assim um pouquinho... Isso assim, eu acordei com esse troço assim, aí veio assim, a diferença é que os anjos maus, eles agem aqui na Terra. É limitado. Eles vão agir aqui na Terra. Quando caiu, quando foi expulso lá do céu, eles tudo vieram para cá. Caiu ele uma terça parte dos anjos. Caiu, né, o principal uma terça parte. E eles vieram reinar aqui. E aí, como eles estavam reinando aqui, estava difícil, né, de os homens entenderem, né, e ter esse acesso. Aí que Jesus veio e o ato dele foi o quê? Rasgar o véu. Por que ele rasgou o véu? Para que a gente pudesse ter acesso. Então, assim, os únicos anjos que têm acesso ao reino dos céus os anjos do Pai. Os outros anjos estão limitados às coisas terrenas. Olha que doideira.
É por isso que chegam às vezes, né? Eu atendi uma que falou, e aí ela foi lá no centro e aí falou assim, olha, eu quero falar com o meu filho, eu quero que o filho tinha sido convertido. Eu quero que o meu filho, eu quero que alguém, né, baixe aí e eu quero falar com o meu filho, porque ela sabia que isso acontecia, porque ela conversava. E aí o cara falou assim, seu filho não vai baixar aqui, ele não vai vir. Mas por que ele não vai vir? Ela muito revoltada e tal, que ele não vai vir. Porque ele é filho do homem. Então, assim, aí ela não tinha acesso. Por que não tinha acesso? Né? Por quê? Porque isso não vai para o âmbito celestial. Cara, eu falei, nossa, eles estão ferrados. Sabe? Uhum. Para você ver, né? Quando tem essas questões da pessoa falar com o outro, é porque ele não está no céu. Isso já é sine qua non. Sim. Ele está na fase terrena, porque se o... Na parte... Isso, ele está na parte terrena. Tem razão. Bem interessante, né? E aí ele falou, só aqueles que estão em Cristo é que tem essa conexão direta. Pois é. E aí a gente fica pensando, né? Tem orações que a gente chegava a falar, não passa nem do teto. Teto de bronze. Não passa nem do teto. Não chega nem no teto, né? Então, assim, e aí eu falei, nossa, mas eles estão ferrados. Agora que eu descobri isso, agora que eles estão ferrados agora comigo. Então, olha aqui, você entendeu isso? Isso eu entendi porque o teto de bronze, fiquei curiosa. É que dizem quando você está... que existe um teto de bronze onde as suas orações não penetram. O bronze, ele retém essas orações, mas isso significa que você é uma pessoa que não tem ligação com ele. O teto de bronze é para aquelas pessoas que só falam, só estão saindo da boca, mas não tem intimidade e não tem a chamada, ele já fala muito unção, né? Isso não vem de Deus, não vem do Espírito que faz a conexão. Então, aí às vezes, o cara ora, nem chegou no teto, uma coisa, porque ela se esvai. Porque está orando para a gente. Sim. A coisa não está indo para ali, ó. É aquele negócio. É justamente isso. É igual ela falou também, né? Que é a pessoa que ora e não tem nada. E fala super conectada com Deus. Em vez de estar orando assim para cima, no caso, ela está fazendo assim, no horizontal. É aquilo que ela acabou de explicar. Ela não está ligando para o céu, ela está ligando na terra. Isso mesmo. Aí ela não vai subir nunca. Não, e hoje de manhã, aí quando eu falei sobre esse negócio do anjo com o Márcio, que foi ontem, né? Falei, amor, olha aqui, você quer? Eu já acordo, já começando a cabeça dele. Aí ele, então aqui é o inferno? Nossa, preciso pensar nesse negócio. Não sei se vai ao inferno, mas é antessala. Eu já pensei muitas vezes que aqui nós estamos no purgatório. Entendeu? Porque no purgatório você tem a chance de se salvar. Aí, mas eles estão aqui tentando puxar a gente para baixo. Se a gente chega nessa contemplação que a gente está falando, genuína, pura, aí a gente consegue subir. Pois é, subir estando aqui. Isso que é a diferença do nosso. O Senhor Jesus, quando ele nos comprou naquela cruz, nos venceu, ele nos deu o reino para a gente viver aqui. Pois é, por isso é que a gente não sente. Mas realmente, o que ele falou faz sentido, porque aqui, Jades, do maligno, você acha que aqui é o quê? O paraíso que não é, né? E antes de eu conhecer, de eu ter essa conexão com Deus, misericórdia, gente. Eu enlouquecia, eu já era louca mesmo, louca de pedra, ele sabe disso. Eu falei, e na minha conversão, eu disse, aqui, estou cansada desse negócio. Eu faço o que o Thiago gosta e faço o que tu gosta. De vez em quando eu estou contigo, de vez em quando eu estou com ele. Eu não aguento mais essa história. Né? E tu fica aí no teu trono, sabe? Era a minha revolta, né? E aí foi aí que ele realmente mostrou para mim que não. Então tá. Então, esse... Oi, Paulo. Deixa eu falar um negocinho sobre isso. Nossa, eu já meditei tanto nisso, né?
como que anjos caídos ainda continuaram com os poderes que receberam, né? Tudo isso, assim, já pensei muito sobre isso. O livre-arbítrio a gente nunca vai perder, né? Porque é uma condição das criaturas. Deus não cria nenhum robô. Todo É uma das regras, né, do reino. Todo ser que Deus criou vai poder usar os poderes da forma que achar melhor, né? Aqui não é. Ficou tudo sob controle de Deus, tudo sob controle do Pai, porque se eles não estão alinhados, se a gente não tiver, ou se eles não tiverem alinhados com a vontade de Deus, que é a verdade, não vai prevalecer, porque não está na verdade. Sim. É simples, é uma questão de frequência, né? Isso. Se você vai até ali, daqui você passa. Se você não passar daqui, é porque você não está conectado com essa verdade, né? Então, mas a gente mesmo assim não perde o livre-arbítrio, que é acho que é o maior poder que a gente tem, né? De ser único, né? De poder escolher, de poder existir da maneira que a gente escolhe existir, né? Exatamente. Os seres que são anjos caídos saíram dessa presença, saíram dessa conexão e foram viver as experiências que eles quiseram viver, e estão assim, usando tudo que recebeu como criatura, como filho, né, de Deus mesmo. Não, e Deus não simplesmente não fala assim, não, aqui você não pode usar isso, não. Ele está tudo sob controle, porque dali não passa, eles não têm, o poder é limitado. É um poder, mas não é um poder pleno. Exatamente. E se você estiver conectado, tanto é que existe um negócio do mal olhado, existe um negócio da má conversa, mas se você estiver em outra frequência, não pega em você. Não pega, Mas por isso que vem o que vem de baixo não me atinge. E olha que... É muito de baixo mesmo. Então, assim... E olha essa coisa da gente que volta para a questão de sermos criatura dele. Pois, da mesma forma que eles têm um poder limitado, nós temos o poder ilimitado. Ilimitado. E assim, é justamente isso que a gente tem que exercer. Isso. É esse poder ilimitado. Isso. É de aprender, é por isso que a gente se reúne aqui, a gente conta nossos testemunhos, porque a gente está aprendendo a viver nesse reino e buscando viver esse poder ilimitado. Para que a gente possa ser testemunhos, né, ser testemunha viva para outras pessoas, para que essas outras pessoas também vejam que é possível para elas viverem isso. É possível. E acho que é exatamente esse o ponto de continuar levando ele para frente. Sim. Não é sobre... essa eu acho que é a tradição de Cristo. Você aceitar ele na sua vida a ponto de você ser um testemunho vivo e o seu testemunho vivo fazer outras pessoas quererem viver aquilo também. E se espalhando a um ponto que mais pessoas conheçam essa parte. Né? Sim. E que daí, em vez de se comparar, a gente se inspira. Essa adorei. Em vez de se comparar, a gente se inspira. Gente, que lindo! Adorei, Carol. Carol é igual o pai dela, por isso que ela faz uma pérola assim, né? Então, aí a gente conhecer, né, a respeito de anjos caídos, onde que eles atuam? Na Terra. Como? Formando nas religiões, trazendo um intermediário, dessa forma, montando o padrão mental da gente, né? Então, assim, a mídia, a novela, tudo ajuda e contribui para isso. Pertence a quem? Ao mundo espiritual, né? Na Terra. O poder deles são limitado e só acontece aqui. Então, assim, aí... A oficina do diabo. Exatamente, mas credo. Mas aí eu não coloquei aqui porque eu fiquei atrasada. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa aqui. Rose, só mais uma coisinha.
Queria falar uma coisinha. Fala, filha. Sobre céu e inferno, né? Ah, será que aqui é o inferno? Será que aqui é o céu? Depende da conexão, da frequência que você está se ligando. Sim. Né? Pode ser o paraíso, porque na verdade a Terra foi feita para ser um paraíso, né? Mas é exatamente isso. Mas pode ser o inferno. Se você estiver na frequência do inferno, você vai estar. E isso é totalmente individual. Isso não tem a ver com porque não é um lugar, não é um lugar físico. Não, né? não. A gente está aqui, eu não acho que eu estou no inferno. Aliás, estou no céu. Eu tenho uma vida no paraíso, né? Então, assim, a gente. Você consegue ver duas pessoas vivendo a mesma experiência e uma leva de uma forma, a outra leva de outra. Sim, exatamente. Você consegue ver pessoas tendo muita coisa e não tendo nada. Pessoas que têm pouca coisa e têm tudo, né? Então, cara... Aquele exemplo que ela até comentou, que eu uso muito, a questão do copo, né? A mesma pessoa, duas pessoas veem o copo, um vai falar que está meio cheio e outro está vazio. Exatamente. O copo é o mesmo. Exato. A coisa é a mesma, só que um vai ter uma visão, outro. E aí um vai viver aquela consequência daquilo que ele, se ele está vendo menos cheio, ele está empolgado. Se for encher, vai ter. Agora, enquanto está vazio, só vê escassez na frente. Mas tudo tem a ver com nossa. Ou pode chamar de estrada, pode chamar a dimensão, é isso mesmo, está morando em paz. Está vivendo num patamar embaixo. Por isso que vem aquela história, né? Como é que é? Que vem de baixo não atinge, é verdade mesmo. Então tá, aí temos aqui, e o poder é limitado, pertence ao mundo espiritual, né? Porém ele não alcança. Aí a gente... Só para não perder a piada, né? Aí tem muitos que falam então senta no formigueiro para ver. Aí assim, mas aí, filho, para eu sentar no formigueiro, eu tenho que me abaixar até lá. Mas Eu não, né? Porque as pessoas não assim, sentam no formigueiro. Não, mas para sentar no formigueiro, eu tenho que me abaixar, eu estou aqui em cima. Você foi lá, você quis. Mas só para puxar também uma coisa que vocês estavam falando, que esses tempos eu fui ler um livro, assim, eu acho que era de uma psiquiatra, alguma coisa assim, e ela falava sobre o significado de cada emoção. Que a gente dá nome, tô triste, tô alegre, mas o que significa cada coisa? E aí ela foi explicar o sentido da frustração. E aí ela falou que a frustração é um sentimento muito poderoso, porque o significado do nosso corpo, neurologicamente falando, para a frustração é que você está longe do seu sonho, longe do seu objetivo. Então, se você está num emprego frustrado, se você está vivendo uma vida de frustração, é que está te afastando do seu potencial, do que você gostaria, do que estaria sendo planejado para você. E a gente tem a frustração como uma coisa ruim, mas se a gente for olhar, ela é maravilhosa, porque ela nos mostra que a gente não está pronta de atingir uma coisa que é maravilhosa para nós, ou está distanciando ou a gente. Ou até de se preparar melhor para isso. Exatamente. Né? Nossa, esse ponto aí é fantástico, porque assim, é aquele tal do autoconhecimento. Me lembrou da explicação da palavra pecado. Sim, que é errar algo. Poxa, então assim, se eu pequei, então eu vou... Pecado significa errar o alvo. Então, se eu pequei, eu errei o alvo, então como é que eu vou fazer para acertar? Eu vou continuar treinando, né? Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Então, assim, eu sou capaz de acertar. Então, eu vou continuar, né? Eu vou continuar treinando, E a frustração é isso mesmo. E ao invés da gente ficar nesse mar, né? Quem não está aqui embaixo, ele vai falar, peraí, eu vou atrás do meu sonho, né? Não preciso viver frustrado, viver impedido de realizar o meu sonho, né? Porque a frustração é um impedimento. E aí, né? Então, você vai atrás da verdade, vai atrás daquilo que realmente é importante para que você alcance. É o seu objetivo, vai né? O seu propósito. Aí, né, aí a gente tem aquela coisa que, onde que está o reino, né? Aí vem os anjos,
enfiei o anjo celestial. Não sei onde foi que eu enfiei. Mas o anjo que não é caído, né? Então, esse anjo que não é caído, por isso é que ele vem e ele nos serve. Como os anjos caídos também servem o povo que está no reino dele. E os anjos espirituais, eles vêm. E o Renato falou um negócio também que isso ficou na minha cabeça. Aí ele falou, o cara falou, mandei um anjo ir te falar para você adiantar meu atendimento. Aí eu falei, aí ri, né? Fiquei incrédula e tal, não sei o quê. Aí depois eu falei, nossa, né? Que coisa interessante. O anjo é capaz de segurar uma vaga para você, é capaz de me fazer atender o cara mais cedo, e essas coisas parecem assim, um pouquinho, né, banal. E aí o Renato falando assim, mas a gente sabe por quê. É para glorificar o nome de Deus? Isso aí ajuda a glorificar, ajuda a gente a ter mais conexão. Então, fechou, né? Então, é aquele negócio, tudo é para ele, né? Por ele e por meio dele. Então, a gente precisa, é assim que funciona o reino, né? E todas essas coisas a gente tem que estar sabendo. Ele anda... tá. Também uma limitação, né? A Bíblia também fala sobre isso, que os anjos caídos, ele anda ao derredor, que o diabo anda ao derredor para ver a quem ele pode tragar. Cara, se tu ficar aqui, ele vai, mas ele aqui, ele não vem. Ele não pode. Ele não tem condição de vir. Porque, né? Você vê, tudo tem que ser permitido. Deus tem que permitir para tocar na gente. Quantas pessoas fizeram trabalho, aí foram lá no cemitério, tem que dizer, não, esse aqui não pode desenterrar, não. Por quê? Porque esse aqui é fidônico, né? Engraçado que você falando sobre a questão de que tem que permitir, né? Antes o diabo pegava, isso no Antigo Testamento, o diabo ia para Deus e falava assim, eu posso tocar nele, posso fazer isso? Depois de Cristo, nem isso mais. Nem isso mais, não. Nem isso mais, porque ele já está consumado. Porque ele rasgou o véu, já está consumado, então ele não tem nem mais como ir, pô, ele já está militado ali. Ele só Mas nos a toca. pessoa tem que descer, então. Então, é isso aí. Vai, A pessoa que desce. Ele não pode chegar até você. É você aquele que negócio desce. do padrão, né? Entendeu? O que ele pode fazer é criar situações e situações para fazer De você manipulação. Isso aí. Para as pessoas que Mas já estão. você que tem que ir para trás. Por isso que renovar as suas mentes. Quanto mais fortalecido a gente está a nível mental, porque eles usam muito manipulação. É a única forma que eles têm, né? É manipulação, é circunstâncias, é situações que acontecem para ver qual é a sua resposta. Dependendo da tua resposta, se você descer, aí ele faz a festa. Agora, se você... Opa, peraí. Se você não vigiar, aí ele vai fazer a festa. Deixa só eu colocar as duas dimensões. Do reino eterno, acima e livre, né? Liberdade. É o primeiro mundo. E da terra, o reino da terra, limitado, abaixo, preso e submundo. Né? A gente vê exatamente isso, um submundo aqui, vivendo paralelo. É igual uma mansão e uma favela. Igualzinho, né? Tem toda uma... Tinha um termo que escuto às vezes, que é as batalhas celestiais. Sim. Aí, Uhum. quem que está batalhando isso? Ou é lá embaixo? Não, os anjos, porque quando um anjo vem, você pensa bem, aqui é o reino, né? Aqui é o reino já do inimigo. Então, quando o anjo vem para nos servir ou para qualquer coisa, eles têm batalhas. Quem batalha agora são os anjos, não é mais a gente. Porque seria uma covardia, né? A gente tem que batalhar com ele, né? Porque aí não, agora foi liberado, rasgou o véu, tá ok, meus anjos, foi dado a ordem aos anjos para servir a gente. Então, filho, vai ter que se virar lá com o anjo lá, né?
Interessante, né? Eu botei aqui um padrão mental, destruição quando destrói nossa capacidade humana, né? Os alimentos, os pensamentos, as crenças, os costumes, a sociedade, o sistema familiar. Então, assim, tem várias formas de você ser destruída, né? A tua capacidade humana ser destruída. Então, a gente tem que estar de olho nisso tudo. A gente tem que estar fazendo a nossa parte nisso tudo. E aí... Eu falei hoje para você, eu estou no momento que eu tenho que orar e vigiar cada segundo do meu dia, porque senão eu caio ali naquela frequência de medo. Muito legal. Não é fácil. Aí eu fiz um negócio aqui de sistema do nós, e do nós que no caso seria cada um de nós, né? E aí tem ou a gente se casa com a verdade, ou a gente se casa com a mentira. E aí a verdade, isso seria um padrão mental. Ou a gente tem um padrão mental da mentira, ou a gente tem um padrão mental da verdade. Né? Então, assim, eu acho que foi bastante coisa. E que é o padrão da verdade mais difícil, porque ele vai te confrontar o tempo todo. Sim, mas é mais difícil porque a gente tem que estar destruindo o padrão da mentira, né? Então, ele tem um exercício. O outro fala sobre a questão da mentira. A mentira você não tem esforço. Isso. E a verdade, não. Você está sempre tendo que estar ali. Eu acho que porque a mentira, na verdade, é a nossa verdade. Aí, quando a gente tem que trocar de verdade, essa transição para ver que a nossa verdade, na verdade, era mentira. Aí é pela quantidade. Existe muito mais pessoas vivendo a mentira do que a verdade. Sim. Fora que é aquilo que ele disse, que a verdade vai te fazer tomar uma atitude. Ele te mostra a tua responsabilidade. Sim. Você é responsável pelas coisas que acontecem com você. Você não tem vitimismo, na verdade. Você encara o problema de frente, reconhece que você errou, que você precisa melhorar, que você tem que exercitar melhor para alcançar o alvo. E isso é exercício, é um fortalecimento de musculatura. Porque aí você fala, né? Verdade. Psíquica, verdade. Gente, olha, mais uma sexta-feira aqui. Eu pensei que a outra sexta-feira tinha sido ontem. Foi tão rápido. E que a gente possa estar, né, trazendo cada vez mais algo que possa cuidar da gente, né? E, por isso, cuidar do outro também. Nosso objetivo aqui sempre é levar essa semente, né? De saber que existe um reino aqui para nós vivermos ele. E nós desfrutarmos dele. Que todos nós possamos aqui ter experiências disso e transmitir isso para a nossa vida. Que tipo de vida você está apresentando, né, nesse mundo? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Que tipo de vida que você está apresentando? Porque todos nós estamos apresentando um tipo de vida. Então, assim, ele nos deu tudo, capacidade, né, do corpo, o nosso corpo é maravilhoso, funciona perfeitamente, né? E a nossa mente é um poder ilimitado. E, além de tudo, a gente ainda tem um reino dentro de nós. Então, assim, o que está faltando? Né? Que a gente possa, cada dia, estar cada vez melhorando mais e ajudando um ao outro. Beleza? Um excepcional fim de semana para vocês. Tchau a todos. Fim de semana. E a Carla?